Então vamos sair agora daquelas que seriam respostas em frequências ideais para falar um pouquinho sobre como são realmente os comportamentos de filtros passa-baixa na prática. Então, se você observar a magnitude da resposta em frequência, o que normalmente é feito tanto em escala linear, aqui representada, como também em dB, aqui representada embaixo, a gente observa então uma queda que não pode ser abrupta, como eram no caso dos filtros ideais. E aí você acaba observando o aparecimento de mais de uma frequência para denotar o filtro. Então aqui nesse caso há três frequências de interesse. A frequência da banda de passagem, essa é uma frequência arbitrária, que você, dependendo da aplicação, diz a minha banda de passagem vai até essa frequência. Uma outra definição é a frequência de corte, essa que ela já é definida como sendo a frequência na qual a magnitude da resposta à frequência do filtro cai em 3 dB em relação ao seu valor na banda de passagem. E tem a frequência onde você considera que iniciou a banda de rejeição. E aí a banda de transição ela acaba sendo então a banda imposta pela faixa entre a banda de passagem e a banda de rejeição. Então, coisas a observar aqui na nossa representação é que essas três frequências estão sendo representadas aqui para um filtro hipotético, onde a gente tem um ganho 1 na frequência DC, e aqui na frequência de 100 Hz, a abscissa está em Hz, você tem um ganho se aproximando de 1, 0.988, mas foi isso que nós definimos como sendo a atenuação máxima que podia ter na banda de passagem. Então, a partir dela, a gente já considera que é a banda de transição. Se você observar isso em dB, esse 0.98 mapeou para menos 0.1 aproximadamente, denotando aqui também, como eu disse, o final da banda de passagem. É importante que quando se trata de filtro, como o dB, nesse caso, é uma unidade definida para potência, a gente usa um fator 20, que corresponde a primeiro elevar ao quadrado a magnitude da resposta de frequência e fazer depois 10 vezes o log na base 10. E esse ao quadrado, então, pode ser colocado para frente por uma propriedade do log, e aí a gente usar o 20. Então, atentem aqui para o uso do 20 log na hora que você estiver trabalhando com a magnitude da resposta de frequência de um filtro. E aí você tem aquela frequência que é a frequência de corte, ela é a frequência onde, considerando que o ganho em DC é 1, esse ganho então chega aqui em 0.707, que é 1 sobre raiz de 2. No caso desse filtro específico, isso acontece em 186 Hz. Fica mais fácil de ver em dB que o 20 log na base 10 de 1 sobre raiz de 2 é aproximadamente 3 dB. Então a queda que houve foi de 0, dB corresponde a 1 na escala linear, até se obter o menos 3 dB aqui na frequência de corte. E aí então toda essa longa banda de transição aqui termina quando a gente passa a considerar que iniciou a banda de rejeição desse filtro passa-baixo, o que aqui acontece na frequência de 400 Hz, e se diz então que na banda de rejeição, que continua de 400 até infinito, a mínima atenuação é de 20 dB. Então, rememorando, na banda de passagem nós tentamos colocar o caso do filtro passa-baixa com um ganho em dB próximo de zero, e aqui, quando terminou a frequência de 100, marcou o final da banda de passagem. Essa banda de transição se prolongou até 400 Hz, quando começou a banda de rejeição. Para esse caso específico, notem que a única frequência das três aqui que tem um valor associado a ela de magnitude é a frequência de corte. A frequência de corte é sempre a de menos 3 dB.
O que pode, às vezes, confundir na frequência de corte é se o filtro tivesse, por exemplo, um ganho de 20, por exemplo, em escala em dB, eu teria que considerar que a frequência menos 3 de 20 daria um ganho aqui de 17, mas sempre seria menos 3 dB a partir da frequência da banda de passagem. Se fosse um filtro passa alta, idem, a gente pega o ganho na frequência, na banda de passagem do filtro passa alta e subtrai o menos 3 dB para ter a definição da frequência de corte. E tirando essa frequência de corte, as outras dependem do problema. É o usuário que especifica qual é a atenuação máxima na banda de passagem, assim como a atenuação mínima na banda de rejeição. E esses, que seriam os valores de magnitude, é que impõem quais são as frequências que estão, digamos, correspondendo a essas magnitudes para cada um dos filtros.